Irmãos, eu quero meditar convosco um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Capítulo 3, 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Como confiar em Deus em meio às mais circunstâncias adversas? Abacuque é um profeta sem pátria, sem sobrenome. Pouco se sabe a vida deste profeta. Ele era contemporâneo dos profetas Jeremias, Daniel, Naum e Sofonias. Nada sabemos sobre ele, exceto sobre o seu nome, que significa abraço. Os estudiosos falam que abraço porque a nação de Israel precisava, como uma criança, de um abraço de um pai ou de uma mãe para protegê-lo. Abacuque foi um profeta que profetizou aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Grandes eventos históricos sacudiam o mundo de então. O mundo passava por uma crise, sobretudo uma crise espiritual. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava perdendo a sua própria identidade. Afinal, Israel havia se tornado cativa. Os caldeus, ou chamados babilônios, invadiram Judá, aprisionaram a população, saquearam a cidade. Tinha surgido uma nova potência mundial, e Judá encontrava-se entre as vítimas desta potência. Sob o comando do rei Nabucodonosor, o império babilônico expandia por onde passava. Para vocês terem uma ideia, num período de 20 anos, Judá praticamente tinha sido totalmente varrida do mapa. O povo de Deus estava vivendo uma das maiores crises de toda a sua história. A terra estava vazia e desolada. Os ataques contínuos tinham destruído o reino de Judá. E os profetas culpavam a apostasia do povo por estas calamidades. Tempos de muita opressão, tempos de muita violência e de muita injustiça. No início do livro do profeta, ele demonstra uma preocupação muito grande acerca desta permissão de Deus com o povo escolhido pelo próprio Deus.
Abacuque, mesmo sendo um profeta, sentiu a sua fé sendo ameaçada. Ele não conseguiu visualizar nada além de violência e de iniquidade. Abacuque tinha tido a sensação de que Deus havia esquecido as promessas com o seu povo. Era como se Deus estivesse no silêncio. As palavras já não faziam mais efeito e as ações divinas não se manifestavam mais entre o seu povo. O mundo que nós vivemos hoje, queridos, parece cambalear em meio a tantas crises. O quadro é sombrio. O mundo está em crise. A política está em crise. O Brasil está em crise. As famílias estão em crise. A igreja também está em crise. O mundo parece que caminha para o fim. Parece que não há mais saída para o dilema do ser humano. Paira uma pergunta no ar: haverá solução para essas crises? Ainda é possível crer em Deus em meio ao caos que nós vivemos? Se você está enfrentando alguma crise, saiba que você não é o único. Vários homens de Deus, vários profetas, grandes homens de Deus, também passaram por crises. Jó, Jeremias, Isaías, Abacuque, entre outros. E é normal que diante das crises, quando passamos por essas crises, nós tomamos algumas atitudes que eu quero falar aqui rapidamente, que nós tomamos nesses momentos difíceis em que nós atravessamos. A primeira coisa que Abacuque fez quando passou por uma crise foi questionar Deus. Abacuque, vendo aquele quadro negro, ele para, e ao contrário dos demais profetas que falam de Deus para os homens, Abacuque falou dos homens para Deus, e começou a questionar Deus, e começou a reclamar da situação em que se encontrava, dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e não me salvarás? A primeira coisa que eu e você fazemos nos momentos das nossas crises existenciais é questionar a vontade soberana de Deus. Até quando, Senhor, vai este meu sofrimento? Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor é um Deus distante, que não se importa comigo, com teu servo, que não se importa com a sua igreja. A situação fez com que Abacuque questionasse o Senhor, porque ele via um indiferentismo muito grande da parte de Deus. Era como se Deus simplesmente fechasse os olhos para aquela situação e permitisse que uma nação pagã, uma nação iníqua, subjugasse a nação escolhida por Deus.
Parece que Deus estava demorando para ouvir o clamor de Abacuque. Abacuque, durante todo o seu livro, ele fez 16 questionamentos, a maioria deles diretamente para Deus. E em resposta à oração de Abacuque, Deus aconselha Abacuque a ser paciente, reassegurando-se da justiça e dos seus planos. Deus responde dizendo: eu vou usar os babilônios para ensinar algumas lições para ajudar. E sabe com o que eu aprendo com isso, meus queridos? É que Deus, quando quer cumprir os seus planos, Ele usa até os nossos inimigos para cumprir os seus santos e soberanos propósitos em nossas vidas. Abacuque fica perplexo e horrorizado, porque Deus iria usar uma nação ímpia para subjugar Judá. Diante dessa perplexidade, ele toma algumas atitudes. Primeira, ele pede justiça. Segundo, ele ouve a resposta da parte de Deus, que iria usar os babilônios. Terceiro, ele não imaginava que as medidas iriam ser tão drásticas e tão duras. E quarto, ele questionou o agir da parte de Deus. Abacuque fica confuso diante dessa revelação. E o questionamento do profeta foi o seguinte: será que pode um Deus justo e bom usar meios tão perversos para executar a sua justiça? Em outras palavras, Abacuque estava questionando até mesmo se Deus era um Deus justo. Queridos, em meio a crises, nós somos levados a questionar Deus. E talvez você entrou aqui nesta noite com o seu coração e com sua mente questionando a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E a Bíblia ainda diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias pois a ele eternamente, amém. Antes de questionar Deus, saiba que Ele está cumprindo, por mais difícil que esteja sendo, a vontade soberana dEle na sua vida. Após Abacuque passar por aqueles momentos de questionamento, ele toma uma segunda atitude. E nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque se põe numa torre de vigia para esperar com atenção o que é que Deus vai lhe dizer e como é que Deus vai responder à queixa de Abacuque. Ele se põe num momento de contemplação, no momento de espera. Após questionar Deus, após questionar a vontade soberana de Deus, Abacuque toma uma atitude: eu vou me colocar numa torre de vigia. E naquela época, alguém que se colocava numa torre de vigia era alguém que se colocava num lugar de observação, de espera, para guardar alguma resposta. E talvez esta seja a maior dificuldade nossa, do povo de Deus, é esperar, principalmente esperar em Deus. Abacuque simplesmente
aguardou a resposta da parte de Deus. E temos dificuldades de aguardar, de esperar, porque nós somos a geração do agora, do aqui e do agora. Somos a geração da internet, que tem que ser rápida, do WhatsApp, do drive-in. O lanche tem que ser pronto, a comida tem que ser no micro-ondas. Nós não esperamos mais nada. Quando temos que esperar, nós temos dificuldade. Deus estava demonstrando para Abacuque que ele iria livrar o povo de Judá das garras dos babilônicos. Mas essa vitória não viria de imediato. Ela não viria da forma como Abacuque queria. Ela estaria demorando, porque Deus queria ensinar algumas lições para o seu povo. E um dos maiores aprendizados que nós temos, queridos, é na prática. A pedagogia de Deus, ela é prática. Ele estava mostrando para Abacuque que não viria no tempo do profeta, mas que viria no tempo dele. Deus está com os olhos postos na sua vida e no seu sofrimento. Às vezes você tem clamado porque a vitória ainda não chegou na sua vida, ou o milagre ainda não chegou na sua vida. Mas no tempo de Deus, no kairós de Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. E você vai poder cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Não podemos apressar e nem retardar os propósitos divinos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os propósitos de Deus, eles acontecem, e acontecem no momento certo em nossas vidas. Em meio a questionamento, nasce um dos pilares da essência e do credo do Evangelho. Abacuque aprende que a raiz da grandeza de servir a Deus, e que viria a ser a própria essência do cristianismo, era que o justo deveria viver pela fé. Mas pastor, eu não estou enxergando, não estou visualizando nada que possa garantir a minha vitória. E não consegue enxergar mesmo, porque a fé é a prova das coisas que não se podem ver. Mas você pode ter certeza que pela fé você vai alcançar a vitória que você tanto precisa, no nome de Jesus. O Senhor lembra Abacuque que seus planos ainda não estão completados, não estão finalizados, não estão terminados, mas que serão cumpridos posteriormente. A justiça de Deus chegaria e livraria o povo da penúria. A Bíblia diz, queridos, que o homem pode fazer planos, mas que a vitória certa vem dos lábios do Senhor. Após questionar, após tentar colocar Deus contra a parede, Abacuque se contenta e se coloca numa torre de vigia para aguardar a resposta da parte de Deus. E por último, em meio à crise, Abacuque, após questionar, após esperar, ele se coloca na condição de adorador.
Ele se coloca na condição de alguém que está pronto para adorar ao Senhor, independente da circunstância. Ele deixou de questionar. Abacuque deixa de contemplar. E ele passa a confiar. Abacuque creu que Deus que ele servia era um Deus soberano, que estava no controle de todas as coisas e se mostra submisso à sua soberana vontade. Ele se rende, ele se submete à vontade de Deus. A fé de Abacuque e a sua confiança é exteriorizada por meio de uma fervorosa canção, porque estes versículos 17 a 20 eram um salmo, e os salmos eram lidos na forma de poesia ou cantados na forma de canções durante a liturgia judaica. E em meio àquela verdadeira crise em que se encontrava vivendo, Abacuque profere um dos mais belos e lindos textos da palavra de Deus. Ele aprende que, embora pudesse questionar Deus, e que ainda que devesse esperá-lo, sobretudo ele deveria colocar a sua confiança nas mãos dos Deus que criou os céus e a terra. E ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na sua vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei qual estágio você está vivendo. Se você está vivendo no estágio do questionamento, no estágio da espera, ou no estágio da adoração. Mas eu quero ministrar ao seu coração nesta noite e dizer que o Deus soberano, que é o nosso Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas e vai realizar o milagre que você tanto precisa na sua vida, em nome de Jesus.